Olá, amigos, aqui quem está falando é o Leverson Faria Lamounier Costa, sou PhD em Física pela Unicamp, sou o construtor da teoria econômica quântica, a teoria que está provando para o mundo que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior, a lei da oferta e demanda, e que ela está dizendo que, na verdade, que toda a estabilidade econômica da moeda e do preço está justamente em alta inflação, que significa uma baixa desinflação, taxa de juros lá embaixo. Justamente isso. E ela é uma teoria empírica e prova isso de forma muito contundente. Bom, só que o que eu estou nesse vídeo aqui? É o terceiro vídeo sobre o assunto que teoria econômica quântica, ela prova com fidelidade a teoria da inflação cósmica, ou a origem do universo, como que se dá a expansão do universo, a contração do universo, sabia? Então, porque a teoria econômica quântica ela mostra nesse gráfico aqui, ó, todo esse processo de expansão e de contração da economia. E, portanto, isso explica corretamente a origem do universo, em termos da origem, da expansão do universo, a contração do universo. E o que eu vou trazer nesse terceiro vídeo sobre esse assunto é sobre a radiação cósmica de fundo, que é uma forma de radiação eletromagnética. E a teoria econômica quântica está provando isso com contundência. Então ela está fechando o tempo todo, pessoal. A teoria econômica quântica ela está fechando o tempo todo. Ela está encaixando perfeitamente esse conceito da radiação cósmica, que é um modelo do Big Bang, que é um modelo muito forte do Big Bang, que é uma forma de radiação eletromagnética, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Bom, para você entender esse vídeo, você precisa ver os dois últimos vídeos que eu postei aqui no YouTube. Digita Leverson Costa, que está lá. Teoria da inflação cósmica explicada sobre a luz da teoria econômica quântica. Bom, então por que teoria econômica quântica? Sempre fazer essa introdução. Porque essa teoria ela é semiclássica. Ela é uma parte clássica, física clássica, outra parte física quântica. Como que é a parte de física clássica? A parte de física clássica, esse gráfico aqui é o gráfico 1 sobre x ao quadrado, que é o gráfico da força da gravidade de Isaac Newton, força elétrica. Isso é física clássica. E quântica, porque eu explico também os fenômenos econômicos usando a radiação laser, uma radiação laser. Porque essa intensidade do laser, ele cai também por essa função 1 sobre x ao quadrado. A intensidade do laser é descrita por essa função 1 sobre x ao quadrado, ou seja, esse mesmo gráfico. Então, o que esse gráfico está mostrando aqui? E no centro desse gráfico você vê o quê? O sinal do corpo em queda livre, ou proporção de Galileu. Porque, na verdade, x ao quadrado, você coloca 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, isso no final é proporção de Galileu. Por isso que tem um sinal da proporção de Galileu aqui no centro do gráfico, ou o corpo em queda livre. Certo? Aqui no centro do gráfico, você tem a taxa Selic, esse lado é a inflação, esse outro lado é a deflação, que é contração econômica. Certo? Então, o que esse gráfico, em termos econômicos, ele está dizendo? Sempre é importante a gente fazer essa introdução. Esse gráfico, ele prova. Ele está provando que toda a estabilidade econômica do preço e da moeda está justamente em alta inflação, que é uma baixa taxa de juros, que é uma baixíssima desinflação. Eu pego esse gráfico aqui fidedigno, que ele foi construído no Excel, tá vendo? Aqui é a inflação, aqui é a deflação. Então chega no momento que todos os pontos, a inflação, vamos supor, a inflação de 10%, é a mesma coisa de uma inflação de 20%. Por quê? Porque cai numa colinearidade inflacionária. Está no mesmo potencial, então já não tem mais efeito a economia. Portanto, uma economia de 10%, uma inflação de 10% é a mesma coisa da inflação de 20%. Certo? Então, mas esse gráfico ele prova de outra forma também, que para cada inflação você tem uma deflação correspondente. Sabia? Isso existe mesmo. O gráfico prova isso. Certo? Aqui é a inflação, aqui é a deflação. Porque a inflação é o inverso da deflação, certo? Inflação é expansão. Deflação é contração. Por isso que é dado por essa função 1 sobre x ao quadrado, é inverso, tá vendo? Quando aqui está aumentando, aumenta aqui, aumenta o eixo y.
Quando aumenta desse lado, diminui o eixo Y. Aí é uma relação inversa. Certo? Então é assim que a gente vai entender como que se dá a expansão do universo, a origem do universo. Então esse gráfico é a teoria econômica quântica, porque teoria da inflação cósmica, você foi preciso entender corretamente como que entende a economia para você entender como se deu a origem do universo. É por isso que fala, a gente pede sempre assim, Deus é próspero, sempre a gente pede para Deus a prosperidade, enfim, essa coisa toda. E é justamente isso, porque foi preciso entender corretamente como funciona a economia para a gente entender a origem do universo, que é dado por uma consciência, por uma razão universal que sempre existiu, que a gente chama do o princípio criador, que eu vou falar aqui. Então veja, então a gente tem que entender, e além disso, essa teoria ela é empírica, porque eu estou provando aqui essa teoria da inflação cósmica, usando a teoria econômica quântica, de forma empírica. E daqui é um corpo em queda livre, né? Aqui é um movimento acelerado e aqui é um movimento desacelerado, que está no centro desse gráfico. Então existe uma prova empírica. Assim como essa intensidade da luz laser. Essa intensidade da luz laser, ela também é esse sinal no centro do gráfico, sabia? A intensidade de uma luz é esse sinal no centro do gráfico. Por quê? Por causa dessa função sobre x ao quadrado. Então, essa intensidade aqui da luz laser, ela decai, ela é a mesma coisa que isso aqui, ó. Isso aqui, a mesma coisa. É a mesma coisa. Só para você ver. Então, esse que é o detalhe. Então, eu vou usar um laser, que é um fenômeno quântico, para explicar radiação de fundo, que faz parte do modelo do Big Bang. E radiação de fundo é uma forma de radiação eletromagnética. Isso aqui é uma radiação eletromagnética. Então vamos lá. Então, buscando aqui, o que é inflação cósmica? É uma teoria proposta inicialmente por Alan Guth, que postula que o universo, no seu momento inicial, passou por uma fase de crescimento exponencial. Tipo, houve um transiente de velocidade. Então, ele fala da função exponencial. Então, a gente tem que ver o poder do sinal. O poder do sinal. É o poder do sinal. Então, veja, nesse lado aqui, se você olhar, nós temos uma curva que é o quê? Ela tem um perfil de uma exponencial crescente. Desse outro lado aqui, nesse outro lado aqui, nós temos uma curva que ela tem o quê? O sinal de uma exponencial decrescente. Correto. Agora, aonde está nesse gráfico, esse gráfico mostra, melhor dizendo, esse primeiro passo, essa fase de crescimento exponencial. Entendeu? A teoria que eles chamam de uma aceleração muito forte no primeiro momento. Então a inflação cósmica ela fala que houve um momento, uma fase inicial de crescimento exponencial. Houve uma expansão muito forte do universo. Aonde está nesse gráfico aqui? Está aqui, ó. Aqui, ó. Então aqui é o momento zero do universo, a origem do universo. Aqui é, na mecânica quântica, daqui é o estado desligado. E aqui é o estado ligado, o estado movimento. Estado estático, aqui, estado dinâmico. Então a origem do universo está aqui, no estado zero. Então, quando eu jogo essa bola aqui, ó, de baixo para cima, isso aqui é a expansão do universo. Esse movimento desacelerado, que é um movimento desacelerado. Isso aqui é o universo expandindo de forma desacelerada. Então o universo está expandindo de forma desacelerada. Se eu quero voltar para a origem do universo, é um movimento acelerado. É isso aqui, ó. Então, tá vendo que esse momento aqui, esse espaço é maior do que esse? Por quê? Porque essa velocidade inicial, ela é maior. Ou seja, a expansão do universo nesse primeiro momento, ela é maior. Por isso que é esse crescimento exponencial. Ele fez isso. Depois ele vai expandindo o universo de forma desacelerada. Por quê? Porque a inflação econômica, ela também é assim. Você para, a inflação econômica, ela cresce de forma desacelerada. Porque esse gráfico, certo? A inflação econômica, ela cresce de forma desacelerada. Então você para a inflação econômica em alta inflação, certo? Então essa mesma lógica vai valer para a expansão do universo.
Então o que a gente pode dizer é que o universo está fazendo esse movimento o tempo todo. Então sempre para uma expansão do universo, que é a inflação, que é o resfriamento do universo, nós temos uma pequena deflação, nós temos deflação. Então quanto mais o universo expande, menor é essa contração, que é a deflação. Então, quando você. No estágio inicial da expansão do universo, ele teve esse gap forte de velocidade, mas ele teve uma forte deflação. Porque nesse ponto aqui, a deflação aqui é maior do que aqui. Então houve uma contração também muito forte. Assim como o universo fez isso, ele ao mesmo tempo fez isso também. Mas aí ele continuou expandindo, porque a expansão do universo ela é sempre maior do que a contração do universo. Então, por isso que ele sempre está fazendo isso. E aqui, nesse caso, você prova a planura, que é um problema dessa teoria da inflação cósmica, é a planura. E é justamente aqui, ó, aqui você tem planura, 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 planura. Então, plano. Então, ele está fazendo isso. Né? E aqui que é interessante, porque essa intensidade aqui, no final, se você observar 1 sobre x ao quadrado é o quê? Uma área. Mas eles falam de um campo escalar. Eles falam da inflação cósmica, ele fala dentro da teoria da inflação cósmica, um campo escalar. Bom, mas a área é uma grandeza escalar. A área é uma grandeza escalar. Por isso que é 1 sobre x ao quadrado, porque x ao quadrado é uma área quadrada. Mas vamos chegar lá. Bom, então ele fala que nessa teoria da inflação cósmica, de acordo com a teoria, a inflação foi produzida por uma densidade de energia do vácuo negativa ou uma espécie de força gravitacional repulsiva. Então, dentro da inflação cósmica, nessa teoria de Alan Guth, ele fala de uma força gravitacional repulsiva. Agora, em termos econômicos, a força gravitacional repulsiva é o quê? Contração da economia. É contração da economia. Certo? Agora, em termos da expansão do universo, a força gravitacional repulsiva é a expansão do universo. Aí é como que é em alta inflação. Certo? Então, existe uma inversão de... Ou seja, você vê que já existe uma divergência conceitual entre a teoria da inflação cósmica com a teoria econômica quântica que explica corretamente a expansão do universo. Mas eu estou corrigindo isso aqui agora. Beleza? Bom, enfim. Aí ele fala que... Eu falei da planura, né? Do problema da planura. Problema da planura, que ele fala a inflação esticou o universo de tal forma que sua curvatura se tornou quase nula, tornando quase plano, como observamos hoje. Justamente aqui, ó. Aqui a planura, 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 planura. À medida que está expandindo, justamente é um plano. É um plano. Então mostra, o gráfico está mostrando tudo isso. Interessante, porque quando você pega a teoria da inflação cósmica, o modelo do Big Bang, eles estão mostrando tipo um copo, né? Tipo um copo assim, né? Uma figura desse tipo, cadê? Né? Já viu? Ele pega esse tipo um copo aqui, ó. Tá vendo? Ele pega isso aqui, olha, e é justamente o sinal, entendeu? Justamente, até o sinal está mostrando. Então eles falam a inflação está nesse ponto, justamente isso. Então, correto. Então, mas o que é esse modelo do Big Bang? Daqui eu peguei um trecho do artigo Teoria da Inflação Cósmica, tudo que você sempre quis saber, que está no site do professor doutor em Geociência da Unicamp, Sérgio Sacani, né? Um cara também que ele sabe escrever as coisas, né? O modelo do Big Bang, que descreve a origem e a evolução do universo, emergiu como uma das teorias mais influentes e amplamente aceita na cosmologia moderna. Essa teoria ganhou força ao longo do século XX, apoiada por uma série de observações empíricas. Eu estou provando aqui empiricamente, certo? Daqui é empírico, né? Isso aqui é empiricamente que eu estou fazendo. Isso aqui, o laser, né? Isso é empírico. Eu estou provando empiricamente também a teoria do Big Bang e a teoria da inflação cósmica aqui. Vocês estão vendo eu fazer isso. Então, apoiada por uma série de observações empíricas que validaram os seus postulados fundamentais,
Uma das mais notáveis dessas evidências é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que é uma forma de radiação eletromagnética. Então, justamente, o laser ele é uma radiação eletromagnética. A luz é uma radiação eletromagnética. Então, está confirmando, porque o que eu vou provar para vocês, eu provo para vocês essa radiação cósmica de fundo usando essa luz aqui, essa onda eletromagnética, essa radiação eletromagnética. Estou usando justamente uma radiação eletromagnética, que o sinal dessa radiação eletromagnética está onde? Está no centro do gráfico aqui. Por quê? Porque a intensidade dessa radiação eletromagnética, a intensidade dela cai também, é dado por essa equação sobre x ao quadrado, que é uma área. X ao quadrado é uma área. Continuando, então uma forma de radiação eletromagnética que permeia o cosmos e é considerada um remanescente direto do estado quente e denso do universo primordial. Então veja aqui é a origem do universo. Então aqui é mais denso, aqui é mais quente mesmo o laser. Coloca o seu olho nessa proximidade do laser. Na hora você vai detonar teu olho. Porque aqui é mais calor mesmo. Aqui a intensidade do laser nesse ponto, é fortíssimo, então é mais denso. Que ponto é esse? A origem do universo. O estado denso e quente. Agora, aqui já é mais frio, que é o universo expandido. Aqui já é mais frio. Então, aqui é o estado 0. Aqui é o estado 1, o universo expandido. Então, essa intensidade dessa radiação essa radiação cósmica de fundo, que é uma forma de radiação eletromagnética, ela está decaindo a sua intensidade conforme essa função 1 sobre x ao quadrado, que é a intensidade da luz. É simplesmente isso. E a descoberta dessa radiação cósmica de fundo em 1965 por Arnold Penzias e Robert Wilson forneceu uma forte confirmação do Big Bang. Esta radiação foi prevista teoricamente antes de sua detecção e sua presença foi vista como uma assinatura inegável de um universo que começou a partir de um estado quente, verdade, expandindo-se e esfriando-se ao mesmo tempo, ao longo do tempo, expandindo e esfriando ao longo do tempo, justamente isso. Então, esse gráfico está mostrando isso. Então, à medida que o tempo vai passando, o universo está expandindo, está inflando, portanto, quando ele expande, ele esfria, mas ao mesmo tempo ele sempre tem pequenas contrações, que é a deflação. Por isso que, às vezes, tem ano que é muito quente no mundo, né? Tem ano no mundo que é muito quente. Por quê? Por causa justamente disso, que o universo está expandindo, mas ele sempre tem o quê? Do outro lado ele tem o quê? Uma contração. É o efeito dessa contração. Igual, por exemplo, desse ano, eles falam, desse ano o mundo foi quente. Justamente por isso, porque o universo expandiu, mas quando ele está expandindo, ele tem uma pequena contração. Essa contração é um calor. Então é interessante, porque enquanto o universo expandir é esfriar. Mas a contração do outro lado é o quê? O quente. Então o frio é o inverso do quente. Justamente isso, que é essa função inversa. Tá? Aqui, ó, aqui cresce, quando cresce em x, cresce em y. Agora aqui, quando cresce em x, diminui em y, é o inverso. Até o gráfico mostra isso. Então, a uniformidade dessa radiação cósmica de fundo, com variações de temperatura de apenas uma parte em 100.000, sugere que o universo era extremamente homogêneo nos seus estágios iniciais, conforme o modelo do Big Bang previa. Então, é justamente isso aqui. Então, o que você observa? Então, essa área desse laser, porque é 1 sobre x ao quadrado. E aqui, igual ele fala, na teoria da inflação cósmica, ele fala de um campo escalar. Então, isso aqui é um campo escalar. O que é campo escalar? Em termos de grandeza escalar, a área, ele é um campo escalar. Ele é uma grandeza escalar. Por isso que está vendo aqui? Aqui é mesmo, você olhar para cá, aqui é x, aqui é como que esse ponto é isso aqui. Esse ponto é esse aqui, porque vai do menor para o maior. Do menor para o maior. Então, isso daqui é que a gente chama de campo escalar.
certo? Campo escalar. E aqui você tem, aqui, ó, por exemplo, se você olhar aqui, ó, essa hipotenusa, tá vendo essa hipotenusa grande? É como você olhar para essa hipotenusa, esse valor grande aqui, ó. Tá vendo? Aqui é um cateto, esse cateto menor, que é esse aqui. Aqui esse cateto menor, é esse aqui. Aí aqui você já tem um cateto maior, que é esse aqui. E aqui você tem a hipotenusa, que é esse aqui. E assim por diante. E aí, por isso que a inflação cósmica é uma sequência de Fibonacci. Você observa a sequência de Fibonacci no universo, né? Então você vai vendo isso daqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, esse quadrado, aqui, ó. Esse quadrado é esse aqui. Z ao quadrado é esse aqui. Y ao quadrado é aquele lá. Mas é uma sequência de Fibonacci. Por isso que no final, se você observa aqui, é um retângulo. O universo, na verdade, é como que ele tem um formato desse tipo aqui, ó. Ele tem essa cara. Retângulo. Então, é justamente isso. Que coisa linda, né? Então, por isso que a teoria econômica quântica, o laser, eu expliquei aqui, ó. Então, o laser é um fenômeno quântico. Entendeu? Então, é justamente isso daqui, ó. Porque é uma área desse tipo aqui. É isso aqui. Ó. Daqui a você olhar para o laser, isso aqui é olhar para isso aqui, ó. Esse ponto aqui é esse ponto. Esse ponto aqui, só como exemplo, é aqui. E assim essa área, entendeu? E no final, se você pegar, você traça o quê? Uma sequência de Fibonacci. Você vai construir uma sequência de Fibonacci. Aí nessa sequência de Fibonacci, que é interessante, porque se você perceber na sequência de Fibonacci, é o fim de um ciclo e o início de outro. A sequência de Fibonacci, ela é um retângulo, mas ela é uma soma de quadrados, não é? É. Então, o fim de um quadrado, ao mesmo tempo que é o fim de um quadrado, é o início de outro quadrado. Então, numericamente falando, tem um número, o significado desse número, que representa o fim de um ciclo e o início de outro ciclo, é o número 9, que na árvore da vida é o exode. E o número 9, exode, significa o verbo, o logos, a razão universal que sempre existiu, o princípio criador. Bom, mas nós estamos falando da origem do universo, o princípio criador. Nós estamos falando da origem do universo, o princípio de algo, que é o princípio criador. Que eu provei, eu tenho uma prova da origem, eu tenho uma prova que não está aqui, que eu provei o que é razão, entendeu? Então é justamente isso. Então eu provei com muita contundência todo esse sinal, porque esse sinal aqui, ó, no centro do gráfico, que é o corpo em queda livre, daqui para cá é movimento acelerado. Então se você quiser, cadê? Se você quiser voltar para o universo ele volta para a sua origem de forma acelerada. O universo expandindo, ele está expandindo de forma desacelerada. Então o universo está expandindo de forma desacelerada. Então vai chegar um momento que o universo, por exemplo, ele vai ter uma inflação de 100%, é a mesma coisa de uma inflação de 1000%. Por quê? Porque o universo vai expandir de tal forma que ele cai numa colinearidade inflacionária. Ou seja, como que ele, por exemplo, um universo expandido valendo 100 é a mesma coisa de um universo expandido valendo 1000. Por quê? Porque todos os pontos estão no mesmo plano, estão no mesmo potencial, portanto já não tem mais efeito. Tanto faz o universo sair de 100 como ir para 1000, entendeu? Isso chama-se colinearidade inflacionária cósmica. Aí não tem mais efeito. Então, na verdade, precisou entender corretamente como você compreende a inflação, a economia de fato, que é a teoria econômica quântica, que é uma teoria semiclássica, porque isso aqui é clássico, mas isso aqui também é quântico. Isso aqui é quântico, que é um laser, que eu estou explicando os fenômenos. Então, entender isso para entender o universo. É justamente isso, o universo está expandindo dessa forma. O mais interessante, né, que tem aquela figura do copo, né?
na teoria da inflação cósmica, do Big Bang, eles usam tipo um copo para explicar, né, o universo expandido. Então, justamente isso daqui, ó, tá vendo? Isso aqui, ó. Entendeu? Então, isso que é legal, ó. Olha o tamanho desse cateto. É esse aqui, que é a origem. Olha o tamanho desse outro cateto, maior, que é esse aqui. Aí você tem a hipotenusa, que é o resultado disso. Isso aqui é a hipotenusa. Isso aqui é a hipotenusa. O início do universo. Engraçado que daqui veio para mim agora. Essa intuição veio para mim agora. Que horas agora? 10h40 por aí. Nem tinha percebido esse detalhe. Só para ver. Então o problema da planura está aqui, ó, que é um plano de expansão do universo, aqui é outro plano de expansão do universo, aqui é outro plano de expansão do universo e assim por diante. Então, por isso que o universo ele tem que estar sempre expandindo. Por quê? Porque a gente lida melhor com o frio, a gente controla o frio. A gente tem mais facilidade de controlar o frio do que o calor. É mais barato a gente controlar o frio do que controlar o calor. Então é isso, pessoal. Bonito, né? Então tá explicado aí o modelo do Big Bang. Então o próprio laser, esse sinal no centro desse gráfico aí, explica essa radiação funda de cósmico. Então essa radiação funda, essa radiação cósmica de fundo, que é uma onda eletromagnética, olha o sinal dela aí no centro do gráfico. Esse verde aí é o sinal dela. Aí você do outro lado aqui você tem a inflação, o universo expandindo, e aqui você tem o universo contraindo, mas eles estão trabalhando o tempo todo junto como uma relação inversa. E novamente, no centro lá é o quê? É o sinal da radiação cósmica de fundo, que é uma radiação eletromagnética, que a intensidade dela, né, a intensidade dessa radiação eletromagnética cai conforme esse gráfico aqui, essa equação. Obrigado.